Olá, graça e paz a todos, amém? Eu desejo ardentemente que tudo esteja indo bem com você, com a sua família, com a sua casa. Creio que a boa mão do Senhor esteja presente na sua casa, amém? Bom, eu queria aproveitar esses poucos minutos que eu tenho para compartilhar com vocês acerca de uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós temos uma narrativa muito interessante, muito boa, muito bela, que fala de dois discípulos que estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. A Bíblia fala que esses dois discípulos estão numa caminhada bastante difícil, porque eles estão saindo de Jerusalém tristes, cabisbaixos, frustrados, desesperançosos. E a Bíblia fala que nesse caminho de mais ou menos 11 quilômetros, que não é uma caminhada pequena, é um tanto quanto longa, se aproxima desses dois discípulos um forasteiro, uma terceira pessoa se apresenta e começa a acompanhá-los nessa caminhada. A Bíblia fala que esse visitante chega diante desses dois discípulos, se aproxima e pergunta sobre o que vocês conversam. E eles se espantam, eles falam assim, ué, você vem da onde? Você não sabe do que está acontecendo? O assunto aqui nas redondezas é um só, sobre Jesus Cristo. Você não sabe, nunca ouviu falar. E ali se instaura um diálogo. E a Bíblia fala que esse forasteiro se mostra bastante curioso, começa a fazer-lhes perguntas, inclusive lhe dando pequenos sinais. Nossa, mas vocês não entenderam nada do que foi dito pelos profetas, pela lei. E ali a conversa vai rendendo, e a caminhada se torna, a meu ver, um pouco menos pesada. Mas a Bíblia diz que eles estão tão tristes, que eles não conseguem reconhecer quem estava com eles nessa caminhada. Interessante é que, com certeza, essa conversa foi muito boa, foi muito proveitosa. Tanto é que quando vai chegando, né, ao final, o destino desses dois discípulos, eles se aproximam de Emaús, do povoado e da aldeia de Emaús, e o visitante faz como quem vai prosseguir, como quem vai adiante. Quem sabe ele levantou a mão, deu um tchau, quem sabe ele balançou a cabeça, fez assim, né, tô indo lá, né? Mas a Bíblia fala que aqueles dois discípulos se incomodam. Por quê? Porque já está anoitecendo, a tardinha, né, vai chegando a noite ali, enfim, né, vai se tornando tarde, e eles se preocupam com ele, eles falam assim, olha, vem conosco, passa a noite conosco, já é tarde, vem descansar aqui na minha casa. E é interessante essa primeira atitude bela que eles têm de convidar aquele visitante, aquele forasteiro, aquela pessoa desconhecida para entrar na casa deles. Que coisa, né? Hoje em dia seria muito perigoso fazermos isso, tomarmos tal atitude. Mas eles, muito hospitaleiros como eram, nós sabemos que os judeus têm essa particularidade, né? Tem esse traço, tem esse hábito da hospitalidade, e eles convidam aquele homem para entrar na casa. E Jesus não recusa. A Bíblia fala que Jesus entra na casa. Coisa linda é, queridos, quando mesmo em meio a uma situação de calamidade, de tristeza, de frustração, de doença, de caos total, a gente tem a oportunidade de querer ter Jesus dentro da nossa casa. Aqueles homens não perderam essa oportunidade. Convidaram Jesus. Jesus entrou. Segunda bela atitude deles, o sentar-se à mesa. Eles não queriam simplesmente Jesus participando na casa, até porque eles nem sabiam de quem se tratava. Mas movidos pelo Espírito Santo de Deus, creio eu, a Bíblia fala que eles convidam Jesus para sentar-se à mesa. Mesa fala de comunhão, fala de intimidade, fala daquela coisa mais participativa. Eu não quero você de longe, eu quero você mais perto. E eles convidam Jesus para sentar-se à mesa. Mais uma vez, Jesus não declina do convite, ele aceita, ele se assenta. Outra bela atitude, queridos, que aqueles homens têm também em relação àquele desconhecido. A Bíblia fala que eles tomam do pão e oferecem a Jesus, para que Jesus agradeça pelo alimento. Esse privilégio, essa honra, normalmente é o dono da casa quem faz, que pega o pão, que faz a ação de graça, que ora a Deus em agradecimento por aquele alimento. Mas naquele momento, esse privilégio, essa oportunidade foi dada àquele forasteiro. Queridos, eu tenho certeza de que Jesus entendia o que estava passando no coração daqueles homens. Eu tenho certeza de que Jesus entendeu o peso das palavras daqueles homens. Eu tenho certeza de que Jesus ouviu cada palavra que saiu da boca deles durante toda aquela caminhada.
mas estavam tão tristes, tão frustrados, tão decepcionados, que não se permitiram destapar os seus ouvidos para ouvir verdadeiramente a voz do Senhor Jesus. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, e eles estavam no lugar errado. Não era para eles terem saído de Jerusalém. Eles se colocaram num caminho de tristeza, voltando para casa, quando na verdade era para eles permanecerem lá e esperarem o cumprimento da promessa. E é interessante que, mesmo assim, Jesus não desiste deles. Jesus caminha com eles, entra na casa deles e aceita receber o pão em suas mãos. Coisa linda é, queridos, quando nós, em meio a tantas situações calamitosas que vivemos, nós temos o entendimento, o discernimento de pegarmos esse pão que temos em nossa mão. Muitas vezes é uma dificuldade, muitas vezes é o desemprego, muitas vezes é a doença, muitas vezes é o nada. Às vezes nós não temos nada para oferecermos a Jesus. E eu te convido nessa noite a você pegar o teu nada e colocar nas mãos do teu mestre. E ele vai providenciar o bem necessário de que tanto você precisa. A Bíblia fala que quando Jesus toma o pão em suas mãos, ele ergue aos céus e dá graças. E quando ele parte aquele pão, queridos, o véu que estava nos olhos de cada um daqueles homens que estão ali à mesa, ele se rasga. Ele se rasga. E eles enxergam quem é que está com eles ali. Eles enxergam quem estava caminhando com eles durante todo o tempo. Eles conseguem entender que Jesus estava ouvindo as palavras deles. Eles conseguem entender o porquê daquele homem não ter desistido de caminhar com eles. Eles reconhecem o seu Redentor. E naquele momento em que o pão é, aleluia, partido, a Bíblia fala que na medida em que eles reconhecem a Jesus, Jesus desaparece. Desaparece. Queridos, é muito belo. É muito linda. Essa cena é muito linda. Eu fico tentando imaginar e eu chego e me emociono. Eu imagino que foi uma situação muito, né, diferente, muito... meu Deus, eles começaram a olhar entre si. A Bíblia fala, né, que eles começam a perguntar. Porventura nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco? Porventura nós não sentíamos algo diferente dentro do nosso ser enquanto ele conversava conosco? E com certeza esse diálogo se estende e eles tomam uma atitude muito linda. Após terem reconhecido Jesus na casa deles e terem entendido verdadeiramente que Jesus havia ressuscitado e tinha caminhado com eles toda aquela caminhada, todo aquele trajeto, eles agora tomam uma outra linda atitude. Não podemos permanecer aonde estamos. Vimos a Jesus. Vamos voltar para Jerusalém, que é o lugar da bênção, e contar aos outros discípulos de que ele esteve conosco, de que ele está vivo, de que ele não desistiu de nós, de que ele continua cuidando dos seus, de que ele continua sendo o nosso pastor, de que ele continua sendo o nosso melhor amigo. Eu quero dizer para você nessa noite, né, porque já é noite, mas eu não sei em que momento do dia você vai estar ouvindo essa palavra. Mas eu quero que você tenha uma certeza no seu coração. Independente da condição em que você viva nesse momento. Independente da situação em que você esteja inserido. Independente da tristeza, eu não sei se houve alguma perda, eu não sei se é o desemprego, se é uma doença, se é uma frustração, uma decepção, uma desilusão, ou quem sabe você está meio que perdido, não sabe que rumo tomar. Eu te dou um conselho nessa oportunidade. Não feche os seus ouvidos para a voz do Senhor teu Deus. Nosso pastor, meu pastor, ele tem uma máxima, né? Ele sempre diz, quando ele tem a oportunidade, eu guardo isso no meu coração. Não há coisa mais miserável ao homem do que ter ouvidos e não poder ouvir a voz de Deus. Esteja sempre apto a ouvir essa voz. Assim como Deus está sempre apto a te ouvir, ouça sempre a voz de Deus. Guarde um lugar especial no seu coração para que essa palavra seja guardada e ali gere frutos. Aleluia. E venha alimentar o teu ser. Se você está sentindo ausência de paz, se você não está se sentindo bem, se você está se sentindo só, inquieto por alguma situação que seja, eu te aconselho, faça como o salmista lá no capítulo 116, Salmos 116, é muito lindo, o versículo 6 e 7, se não me engano, é o versículo 7 que diz assim, o salmista ordena a sua própria alma, ele dá uma ordem para a sua alma, parece uma coisa meio de louco, né? Mas não é não.
Ele chega para si próprio e fala: volte ao teu lugar de descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Deus te dá essa autoridade, nessa oportunidade, de ordenar a tua alma para se acalmar, para erguer a tua voz, erguer os teus olhos, erguer a tua cabeça e enxergar a boa mão do Senhor operando em teu favor. Receba essa palavra no teu coração. Receba essa palavra na sua mente. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Quando Jesus partiu o pão diante daqueles homens, eles começaram a se lembrar: nossa, vivemos tanto com ele. Ouvimos tantas coisas boas dele e nós não conseguimos reconhecê-lo simplesmente porque estávamos tristes. Mas naquele momento, queridos, a tristeza cedeu lugar à alegria. O desespero cedeu lugar à esperança. A doença da alma, aleluia, cedeu lugar à cura. Seja curado, seja curada nessa oportunidade. E enxergue o Senhor caminhando lado a lado com você. Confie nele e tudo mais ele fará. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua história. Que a graça e a paz do Senhor continue ao seu lado, nessa caminhada, e seja real na tua trajetória, hoje e sempre. Grande abraço em Cristo Jesus. Amém.